noite, turma! Ajustamos o som, passamos batom, tiramos foto. Agora vamos falar sério? Vamos começar a nossa aula. Capítulo 17, página 80. Hoje são os sinais vitais. Mas o que são os sinais vitais? Ah, é pulso? Não. Eu não falei o que são. Existe o que são e quais são. Vou compartilhar a tela com vocês. Temperatura, estão vendo? frequência respiratória, o mesmo que eu. Frequência cardíaca e pressão alta. A professora está desativando o som de todo mundo, tá? Olha a mensagem que a professora está trazendo com muito carinho para vocês. Ela diz assim, ó. Quando a alegria de outra pessoa for a sua alegria, você terá entendido o significado de amar. Tem pessoas que elas são tão egoístas que elas só pensam quando elas estão bem, o resto não me importa. Você só vai entender o que é amar é quando você fica feliz por ver os outros felizes. Sabe como que eu aprendi? Quando eu vejo vocês conquistando, aprendendo, conseguindo emprego de vocês, vocês não têm noção o quanto eu fico feliz em poder contribuir por esse momento, por esse compartilhamento com vocês, tá bom? Agora que eu já abri todo o meu coração, vamos fazer uma revisão? O que a gente viu na aula passada? Nós falamos de reeducação alimentar. Nós falamos, então, de dificuldades na alimentação. Então, só reforçando. É importante a alimentação e nutrição? Sim. E tem diferença. E aí, a pergunta era quais os alimentos que devem ser consumidos pelos nossos pacientes e quais devem ser evitados? Bom, os que devem ser consumidos, nós sabemos lá de cor e salteado. Fruta, legumes, verduras, beber bastante água. Carboidratos é importante porque ele dá força, mas tem que ser não em grande quantidade. Pequenas quantidades e mais vezes durante o dia. Para quem está relembrando aí, a professora Evelyn falou que, segundo a Organização Mundial da Saúde, o que eles recomendam é que nós façamos 6 refeições por dia. Aí você fala, vou comer o dia inteiro, professora? Não. Não é só o diabético que deve fazer 6 refeições diárias. É todos nós. É não passarmos muitas horas no dia sem se alimentar. Então, café da manhã, almoço e janta. Entre o café da manhã e o almoço, uma fruta. Entre o almoço e o jantar, um Danone. Então, esses pequenos lanches não quer dizer que é pão. São frutas, são sucos. A professora falou da importância dos sucos à base de verduras. Como assim, professora? O couve com limão vai ajudar a limpar o nosso rim. A professora falou que reeducação alimentar começa com a mudança de aprender a beber a quantidade de água. Por quê? Mudar é difícil. É beber água, é se hidratar, não é só através de água, é de sopas, sucos, pequenos lanches entre as alimentações. A professora citou sobre a importância de alimentos de baixo índice glicêmico, ou seja, alimentos integrais. Eles saciam mais a fome. A importância, se você puder, e é muito importante para o funcionamento intestinal, é temperar a salada com azeite de oliva, porque ela vai ajudar a regular o estômago, o funcionamento do intestino. E ainda, para encerrar esse assunto, conversar com o cliente, porque toda mudança... O que acontece? Lá eles olham. O principal interessado. Então, a professora quer que você lembre que o diálogo, conversar com ele e frisar a importância dessa mudança, que colocando fibra na alimentação, vai melhorar o funcionamento do intestino e ainda ajudar se o colesterol dele não tiver controlado, ok? Hoje, nós não vamos falar sobre alimentação. Nós vamos falar sobre os sinais vitais. Está lá no capítulo 17, página 80, para quem está acompanhando o professor. Então, nós vamos aprender quais são os 4 principais sinais vitais. Qual que é a importância deles? E até o final da aula, tem que estar aqui, ó, na ponta da língua. O que são e quais são. Nós vamos fazer uma atividade, depois, mas deixa isso para mais tarde, depois eu explico, tá bom? A Silvia fica muito feliz quando a professora fala sobre as atividades. Então, vamos lá? O que são os sinais vitais? Os sinais vitais são eles que indicam a função orgânica básica do nosso corpo. Eles são sinais clínicos, ou seja,
É através dos sinais que nós sabemos, indica como é que está a nossa saúde. Se ele estiver desequilibrado, quer dizer que alguma coisa no nosso organismo não está bem. Só que todo mundo pensa assim que, quando eu falo todo mundo, a grande maioria das pessoas acha assim, estou passando mal, é pressão. Não é só a pressão arterial. Ela é um dos fatores, mas não é só ela. Então, sinais vitais, se você está notando aí, eles são indicadores do funcionamento fisiológico. Ou seja, é a parte fisiológica do nosso corpo. Indicadores que algo fisiologicamente não está bem. Quais são os 4 principais? Só um detalhe. A professora não falou no começo da aula que são 4? Na sua apostila aí tem 4. Eu vou só comentar para que você saiba que existe um 5º, que também é utilizado, mas ele é específico para paciente que está fazendo tratamento com câncer. Chama-se escala de dor. Ou seja, a escala de dor também é um sinal vital. Como assim? Então, se você está anotando aí, perguntas que a professora vai fazer depois. Quais os principais sinais vitais? Pressão arterial, o pulso, que é o batimento cardíaco, ou seja, a frequência cardíaca, a frequência respiratória, a frequência que eu estou respirando, e a temperatura. A temperatura hoje, já que a Silvia estava comentando antes de começar a aula, que a profissão do cuidador está em alta. Uhul! Ela viu isso daí e relatou para nós. Obrigada por compartilhar com a gente, viu, Silvia? E a professora vai compartilhar, sabe o quê? Sabe qual que é o sinal vital que está na moda agora? É a temperatura corporal. Todo lugar que você vai, todo mundo quer saber como é que está a sua temperatura, né? Então, a gente sabe que a temperatura corporal está na moda. É claro que é uma brincadeira muito... Não foi, me perdoe, foi para fazer graça, mas é para você entender que ali é o que faz toda a diferença, ok? Então, se agora eu sei que... eu não falei da escala de dor? Então tá. A dor é o sofrimento. Em especial, se você for cuidar ali de um cliente que ele tenha câncer, a escala de dor, ela entra como um parâmetro de dor. Desculpa, um parâmetro para que o médico se baseie. Tem clientes que o médico manda para casa, e aí é assim, como é que você vai fazer? Qualquer coisa que aquele cliente vai fazer, não tem. Às vezes está com câncer avançado, o médico manda para casa, aí vai entrar uma palavra que eu quero que vocês escrevam aí, chamado cuidados paliativos. Hoje vocês saberiam o que é um cuidado paliativo? Vamos voltar a falar dessa palavra. Então, os cuidados paliativos é para quando esse cliente vai para casa e às vezes ele tem um diagnóstico fechado. O cliente, a família conversa com o médico e manda para casa porque não tem. Ali é só Jesus na causa para poder fazer um milagre para aquela pessoa ser curada. Caso contrário, a tendência é o quê? É você fazer cuidados, realizar cuidados paliativos até Deus recolher essa pessoa. Ou não, né? O recolhimento da alma dessa pessoa. Mas, enfim, qual que é a importância deles? A importância, um exemplo, isso aqui são terminologias. Então, se isso não tiver na sua apostila, é importante sim que você vá e aí dê um destaque especial que pressão arterial, todos nós temos pressão arterial, certo? Se ela tiver baixa, ou seja, a contração e o relaxamento. Se ela tiver baixa, é hipo. A expressão hipo, a terminologia hipo quer dizer baixa. Se ela tiver alta, é hiper. E se tiver normal? É normal. Então, a contração, que é o forte, não pode estar o quê? Abaixo de 90. Quando é hiper, não pode estar o quê? Acima de 140. Isso que alguns cardiologistas, deu acima de 130, ele já fala, está passando o carro no sinal amarelo, tem que tomar um cuidado. Temperatura, quando é baixo, hipotermia. Febril, está negando, não tem febre. Está com febre? Aqui está 37,3. As unidades básicas considera-se
Febre a partir de 37,5, tá? Só para vocês saberem. Frequência cardíaca. A terminologia muda para a palavra brad. Brad está baixo, TAC está alto. Seja frequência cardíaca ou frequência respiratória. A escala de dor que eu mencionei anteriormente com vocês funciona assim, ó. É uma escala numérica. É uma escala de categoria de palavras. É como se fosse assim, Ninete. Dor de 1 a 10. Qual que é o teu nível de dor? Então, se falar que a dor é 7, 8 a 10, eu já não estou suportando. É naquela hora que você tem combinado com o médico que você vai fazer o quê? Você vai chamar uma ambulância e a gente vai encaminhar esse cliente para onde? Para o hospital. Porque analgésicos, vai ficar para uma outra aula, mas eu vou adiantar para vocês. Analgésico, ele é por escala de dor. Um exemplo, não estou fazendo propaganda, mas dipirona é um tipo de analgésico, assim como o paracetamol, que é para dores leves a moderada. Se uma pessoa tiver cólica de rim, não vai passar com dipirona, com paracetamol. Aí vai para uma outra escala de dor, que é aquilo que a Organização Mundial da Saúde fala. Aí vai para o tramal. Tramal é um tipo de analgésico mais forte, mas tem que ser com indicação médica, tem que ser com receita. Então, mas deixa isso para uma outra aula. É só uma dica ali para você, se você for cuidar com algum cliente ou acompanhar alguém que tenha câncer. Como checá-los? Como que eu vou checar os sinais vitais? Só relembrando que eles são muito importantes e é eles que indicam a condição geral de uma pessoa. Então, se eu sei que ele indica a condição geral de uma pessoa, eu vou comentar com vocês fatores. Quais fatores que alteram o sinal vital de alguém? Seja um idoso, uma criança, eu, você. Temperatura ambiental. É claro, se tiver muito calor, a temperatura vai subir, o seu corpo vai fazer de tudo para tentar resfriar. Por isso que você soa. A nossa pele faz de tudo para ajudar. Você está dormindo, os seus sinais vitais, eles mudam. A idade. Tem medicamento que deixa o coraçãozinho batendo mais forte, faz a pressão subir. Alimentação. Alimentação com muito sódio faz subir pressão. A alimentação, se você tomar café, se estiver anotando aí, ó, 30 minutos depois só. Não dá para a pessoa tomar uma xícara de café e aferir pressão que sobe, tá? Fumar também. Então, olha só, exercício físico altera o sinal vital, tanto o batimento cardíaco quanto a respiração, quanto a pressão arterial. E temperatura também, então os 4. Fator hormonal. Mulher, quando está entrando na menopausa, altera todos os sinais vitais. Banho e ainda estresse. Por isso que eu sempre falo, tem que marcar as pescarias, para deixar o coração batendo forte, não. Vamos lá. Pressão arterial. O conceito, nós já falamos isso lá no projeto de saúde, seus cuidados, e falei para vocês no dia, lá para frente a gente vai falar de novo. Então, para quem não tem aí destacado, pressão arterial. Precisa de um equipamento para aferir pressão arterial. É função do cuidador aferir pressão arterial? Mas é um diferencial. Como assim? Se você souber, não é só para sua profissão, não. É para você cuidar da sua família, entendeu? Só que tem que saber a técnica certa. Não adianta ficar assustando, matando os outros sustos por aí. Fala lá, ô, Nete, você vai infartar daqui a pouco, a pressão está muito alta. Gente, não pode falar para a pessoa desse jeito, não. Então, só guardando bem. Primeiro sinal vital, pressão arterial. Então, o que é a pressão arterial? É a consequência da força que o sangue está passando na artéria. Então, está passando... dentro da nossa artéria, das nossas artérias em geral, nossos vasos, tem musculatura lisa ali. Tem 3 tipos de músculo no corpo. O músculo, esse que você controla, que você vai lá na academia, chama estriado esquelético. Tem o coração, que é um tipo de músculo, que é o músculo cardíaco, mas você não tem controle, quem controla ele é o cérebro. E tem um outro tipo de músculo, que é o músculo liso. Aonde tem órgão oco dentro de nós, tem esse músculo. Exemplo, na bexiga, no útero. Por isso que a gente sente cólica no útero, porque ali é um músculo que contrai. No estômago, é um músculo, quando a gente come demais, a gente se sente espantufado, não sei se é a palavra correta, a gente se sente cheio. Então, na parede da artéria também.
E quando a pessoa tem pressão alta, fica forçando, o tempo inteiro o sangue força demais essa musculatura. Então, quando contrai o coração daquela pressão alta, é a sístole. Quando relaxa, é diástole. Então, por isso que é uma pressão alta e uma pressão baixa. Então, quando o sangue é expulso do coração, o sangue leva para o braço, para a cabeça, para as pernas, é a parte forte do nosso coração. Quando o sangue volta pelas veias, é a parte que o coração relaxa, ok? Então, só reforçando. A pressão arterial é a medida da força do sangue contra a parede da artéria. A verificação dela é através da pressão chamada sistólica e a mínima é diastólica. Por que alguém afere pressão? Primeiro, o médico quer saber como é que está a parte cardiovascular, ou seja, coração, veias e vasos. Ele quer auxiliar no diagnóstico, para que a pessoa não tenha um AVC. Ou, às vezes, é onde você é contratado para cuidar de alguém que é cardíaco, e aí você vai precisar aprender a ferir pressão arterial. Não é só um modelo de aparelho que tem vários modelos de aparelho. Se você for fazer um aparelho manual, é aquele que eu ensinei para vocês lá na aula. Coloca aqui, deixa 2 dedos, sente o pulso. Aqui é o radial, aqui é o braquial. Primeiro você sente esse, viu como é que tá? Coloca o aparelho, que é o esfigmomanômetro, aquele nome chato, esfigmo. Coloca o esfigmo aqui. O esteto você deixa no pescoço e colocado no seu bolsinho. Sentiu? Você vai insuflar o aparelho. Parou de sentir aqui, você vai retirar o seu dedo daqui, colocar o esteto no ouvido e colocar aqui nessa artéria que você sentiu anteriormente. Essa é a técnica de aferir a pressão arterial, ok? Então, se você está acompanhando a professora, é importante não causar preocupação. Falar uma pressão arterial que não é verdadeira para o cliente, com certeza pode assustar ele. Então, precisa saber toda a técnica de saber como se afere a pressão. Vocês podem observar que os parâmetros estão aí na apostila de vocês na página 81. Já que hipertensão arterial é o aumento da pressão no fluxo sanguíneo sobre a parede da artéria, eu vou compartilhar com vocês aí, ó, para que vocês possam entender, então, a contração e o relaxamento. Pode estar até 129. 130, o carro está passando isso no amarelo. Lembra que eu falei? Então, professora, a minha é 12 por 8. Ótimo. A minha é 12 por 6. Tá bom. É 11. Tá ótimo. É 10. Legal. Professora, a minha pressão vive dando 90. Ixi. Você é uma pessoa que você tem a propensão maior a desmaiar rápido. Entendeu? Isso é a contração, é a parte forte do nosso coração. E o relaxamento? É importante que fique entre 60, no máximo 84. Professora, deu 90. Deu lá 130 por 90. Isso aqui, ó, o médico recomenda. Está dizendo assim, ó, cuidado, você pode se tornar um hipertenso. Entendeu? Mas não precisa falar com essas palavras duras assim, tá? Vai falar com o cliente, fala, vamos marcar uma consulta com o médico. Vamos ver como é que tá, vamos ter certeza. Hipertensão tem fator de risco? Está assistindo a aula? Sabe que tem. Então, quais são esses fatores? Pai, mãe, vô e vó, tem caso na família? Cuidado. Começou a aumentar muito de peso. Tinha lá 20 anos, era um fusquinha. Começou nos 40, 50. O coraçãozinho carregava um fusquinha, igual o meu, começou a carregar aqui o que? Uma Scania. Ou seja, o motorzinho vai começar a dar problema, gente. A gente tem que cuidar da obesidade, tá? Estresse, alimentação com muito sal. Ou seja, alimentação não saudável é quando se retira legume, fruta e verdura da alimentação. Só carboidrato, só proteína não é saudável para o nosso corpo, ok? Então, esses são os principais. Ó, todos esses a gente pode mudar. Desde obesidade, estresse, alimentação e sal. A gente só não pode mudar quem é o pai e a mãe da gente, porque o resto a gente consegue. Tanto mudar como ajudar o nosso cliente. Ah, só uma dica, não estou dizendo que é fácil. Eu estou falando que a gente pode conseguir mudar. Tem medicamentos que são os antihipertensivos, que é utilizado no tratamento, mas não adianta só usar o medicamento. É medicamento
alimentação e atividade física. É um conjunto que faz o tratamento dar certo, tá bom? Relembrando, então, tem medicamento, se você é o cuidador, você tem que saber disso, que vem lá, o medicamento para pressão, vou dar lá um exemplo, o atenolol, o captopril, o capoteio, o enalapril, são tudo medicamentos, aqui que eu trouxe exemplo de hipertensão. Só que tem medicamento, um exemplo, o ARA2, o ARA2H, quer dizer que é um medicamento para pressão alta e ele está associado a um diurético. Porque tem casos que o médico manda tomar os dois separados. E tem casos agora que tem drogas que vêm junto, ó. O captopril na farmácia pode comprar ele sozinho ou ele junto com o glucocorticoide. Isso quer dizer que é menos medicamento para o cliente tomar durante o dia todo, entendeu? É menos chance de errar o tratamento. Pulso. Pulso é o quê? É um outro sinal vital. Mas agora eu vou falar uma dica. Quando der um intervalo, você vai fazer uma aula prática com um familiar ou com alguém da sua casa. O que você vai falar? Você não vai contar para ele o segredo que eu vou te contar agora, né? Você não vai contar aí assim, a professora ensinou uma técnica para mim, eu estou pondo em prática com você. Senão você estraga a surpresa. Fala, faz parte da minha aula que eu estou assistindo, a professora pediu para eu fazer o seguinte. O pulso, nós aprendemos que o pulso radial é aqui, ó. É entre tá aqui o dedão, que é a antena do rádio, e o meio do... Sente em você. Sentiu? Você vai sentir e vai contar 1 minuto. Quantas vezes o coração do seu parente bateu, ou quem está aí com você? Se não tiver ninguém, você vai sentir o seu próprio. E vai anotar quanto que deu. Depois você vai falar para mim se está dentro ou não está dentro. Depois que você fizer isso, qual que é o segundo passo? É a respiração. Você não vai contar o segredo que eu vou contar agora. Você vai continuar olhando no relógio ou no cronômetro do seu celular e vai contar lá mais 1 minuto. E vai contar quantas vezes a pessoa respirou. Sabe por que eu estou ensinando essa técnica? Porque se eu falar assim para a Silvia, a partir de agora eu estou aqui, ó, contando. Quantas vezes você está respirando? Deixa eu ver. Você está travando. Você não vai falar assim, ó, estou respirando? Está travando. Não vai, por quê? Se você pegar e fazer isso, falar assim, ó, estou contando ali, a pessoa perde. Tipo, peraí, deixa eu ver. É para me respirar assim? É para eu respirar rápido? É devagar? Então, você vai contar 1 minuto e vai ver quantas vezes o coração bateu. Não vai contar para a pessoa o segredo. E vai contar mais 1 minuto quantas vezes ela respirou por minuto. Entenderam as informações? Porque assim, ó, pulso radial é aqui, ó, tá vendo? É entre o dedão e a metade do braço. Aqui passa essa artéria muito importante. É o pulso radial. Sente aí em você. Eu tô olhando quem tá sentindo o pulso, que eu tô vendo aí, viu, Cat? Tô vendo. Viu, Thair? Justara. Coloca a mãozinha no pulso, viu? Você tá sentindo? Ok. É diferente o idoso, do adulto, do recém-nascido? É totalmente diferente. Recém-nascido, o coraçãozinho dele faz igual um cavalinho, ele cavalga. Então, ó, esses são os parâmetros. Professora, isso tem na minha apostila? Tem sim. Se você continuar lá na página 82, está lá, ó. Inclusive, na apostila de vocês, está ensinando a técnica. Eu estou ensinando a técnica, mas de uma forma assim, sem ficar contando o segredo. Você vai contar para a pessoa ali 1 minuto e vai ver quantas vezes o coração dela bateu. Então, vale ressaltar, adulto é diferente de criança, que é diferente de adulto. Respiração, página 83, também é diferente, ok? Existem algumas terminologias para respiração. Se o pulso está normal, o pulso quando está irregular, quer dizer que esse pulso pode ser alguma doença que a pessoa contraiu. Pulso normal ou cheio é aquele pulso que você encosta assim, você se sente na hora, você fala, nossa, parece que eu estou sentindo o coração da pessoa no meu dedo. E o pulso fraco é quando a pessoa está com alguma doença, o pulso dela fica bem fraquinho. Aqui também ó, um outro lugar que você pode sentir. Mas nesse momento eu quero que você aprenda aí, ou quem está com você, ou quem gosta de você mesmo, o pulso, quantas vezes bate por minuto. Eu vou compartilhar com vocês aqui, ó, os locais aonde pode ser aferido o pulso. Região radial, carótida, no meio assim da sua região inguinal, que é na virilha, atrás do joelho, em cima dos pés e ainda na parte tibial, que é lá na tíbia,
é aquele osso. Lembra da fíbula é fina e fica para fora? Quem fica para dentro é a tíbia? É por isso que... Oi? Quem está falando comigo? Rubiana? Oi, Rubiana. Pois não, pode falar. Tá com dúvida? Então, essas são as regiões aonde você pode sentir o pulso, tá? Então, a frequência, ó, idoso, adulto, criança, é diferente. O idoso, entre 14 e 18, se você estiver anotando aí. O adulto, entre 16 e 20 é o normal bater. Criança, é natural que ele respire mais rápido mesmo, tá? Então, se você anotou aí certinho sobre a respiração, professora, na minha apostila não tem o idoso, então você anota que o idoso é entre 14 e 18, tá bom? Essa é a variação. Existem vários tipos de respiração. Tem respiração. Isso aqui são terminologias que, se vocês quiserem, me solicitem lá no grupo que a professora pode mandar. São terminologias utilizadas na área da saúde para a parte respiratória, tá bom? Só reforçando, então, a técnica que você vai fazer é, coloca lá no pulso radial, faz de conta que você está vendo o coração da pessoa ali e você está contando a respiração dela. Porque se você falar que você está contando a respiração, a pessoa perde o ritmo respiratório, tá? Esse é o motivo. Temperatura, como eu mencionei anteriormente, termômetro, febre, guardem bem essa informação. Não aparece febre do nada. Se a pessoa deu febre, é porque ela está com alguma doença, com alguma patologia. O organismo, nosso corpo, ele rebate através da febre. Ele mostra, ele indica para você saber que alguma coisa que não é boa invadiu o seu organismo. Existem vários locais onde se pode verificar a temperatura. Pode ser na axila, na região inguinal, na boca e até no reto. Existem modelos de termômetro. Antigamente, um dos mais considerados mais eficazes são esses aqui, que é de mercúrio, aqueles mais antigos, só que eles são mais fáceis de quebrar também. Existe termômetro digital. Assim como o termômetro, eu ia falar aquela hora, acabei esquecendo. Quem tem aparelho de pressão arterial, que é de pulso, tanto de pulso quanto aquele que você coloca no braço, que é eletrônico, que você só aperta o dedinho, ele é muito fácil de descalibrar ele. Tem que sempre guardar sem a pilha dentro e sempre cuidado ali para não bater. Bateu, ele descalibra, viu? Hoje em dia, um dos termômetros mais utilizados são esses que vocês veem por aí, né? Que é o que estão sendo mais utilizados. Valores de temperatura. É diferente a temperatura da axila para a boca e para o reto. O que eu quero que vocês saibam? Febre é considerado a partir de 37,5. Isso é febre. Ok? O que é hipotermia? Está muito baixa, 35 graus. Está muito alta, 41 ou mais. O que acontece se tiver esse valor? Convulsão. Então, até agora, nós falamos de sinais vitais. A professora vai colocar lá no grupo, sabe o quê? Uma atividade para vocês preencherem e me enviarem. Daqui a pouquinho depois, a gente já vai estar retornando para a próxima aula, onde nós vamos falar sobre como acomodar o paciente acamado. E aí tem alguns cuidados ao aferir a pressão arterial, que são avisos importantes, que a professora vai colocar lá para você ler com bastante carinho na hora que estiver fazendo a atividade. Combinado? Então, daqui 10 minutinhos é o tempo de você fazer a atividade, beber uma água. A gente vai retornar para falar sobre acomodando o paciente na cama. Por enquanto, aquele que não luta pelo futuro que quer, tem que aceitar o futuro que vier. Como eu sei que vocês não são